Lord, may the seed of God out of the basket now take root in the hearts of the people and grow unto everlasting life. These blessings we ask in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Oh, I want to see Him. I want to look up on His face. There to sing forever of His saving grace. On the streets of glory, let Me lift my voice. When tears all pass, home at last, ever to rejoice. As I travel through this land, singing as I go, pointing souls to Calvary, to the screaming soul. Oh, many arrows prick my soul from without within. But my Lord leads me on to Him I must flee. Oh, I want to see Him, look upon His face. There to sing forever of His saving grace. Oh, the streets of glory, let Me lift my voice. Tears will pass, home at last, ever to rejoice. Oh, I want to sing some of these days. I believe the Lord's going to let me sing some of these days. Yes, when I get across the river. That's right. When I cross the other side, maybe not on this side, I can't sing. But you know what song I want to sing? There's nothing between my soul and the Savior. Not of this world delusive dreams. I have renounced all sinful pleasure. Jesus is mine, there's nothing between. Oh, between my soul and the Savior. Not of this world delusive dreams. I have renounced all sin. Jesus is mine, there's nothing between. How many can sing that tonight as a testimony? Your hand up. Nothing between my soul and the Savior. Not of this world delusive dreams. I have renounced all sinful pleasure. Jesus is mine, there's nothing between. Doesn't that make you feel wonderful? How many knows the song, I will praise Him, I will praise Him, praise the Lamb for splendor slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away His sin. Let's sing it now. I will praise Him.
many more can I say in here, the deaf, dumb, blind, cancer-eaten, and so forth, that God has healed because God made the promise? Quantos mais eu poderia citar aqui? Os surdos, mudos, cegos, os comidos pelo câncer e assim sucessivamente, que Deus curou porque Deus fez a promessa. That night while praying for the lady over on the corner, the Holy Ghost came down. Naquela noite, enquanto orava por uma senhora em um canto, o Espírito Santo desceu. She had her little children around her, and her husband was sitting there. Ela estava com seus filhinhos ao seu redor e seu esposo estava sentado ali. And the Holy Spirit said, "Thus saith the Lord, she's going to be made well." E o Espírito Santo disse: assim diz o Senhor, ela ficará boa. The next morning, Mr. Andrews, a perfect infidel, met me at the corner and shamed me. Na manhã seguinte, o Sr. Anders, um perfeito infiel, encontrou comigo na esquina e me humilhou. Said, "Preacher, aren't you ashamed of yourself?" Disse: pregador, você não se envergonha? I had an old pair of ragged overalls coming from the store to get some buns for breakfast, and he was going over. Eu estava vestido com um velho macacão esfarrapado, chegando do armazém, onde comprei alguns bolos para o café da manhã. He said, "Shame on you, would deceive that family like that." E ele estava passando e disse: que vergonha, você enganar aquela família daquele jeito. That poor little mother laying there with those children dying, and you telling her under a falsehood that she was going to be allowed. E aquela pobre mãe deitada ali com aquelas crianças morrendo, e você lhe dizendo sob uma falsidade que ela viverá. Said, "Sir, I never told her that." Disse: Senhor, eu nunca lhe disse aquilo. God said that, and His words are true. Deus disse aquilo, e suas palavras são verdadeiras. Said, "Shame on you, there's no such a thing as God. Only you're a mental work-up in emotions." Disse: que vergonha, não existe tal coisa como Deus, apenas sua persuasão mental e emoção. Oh my. Oh, que coisa! A few days after that, when his wife was stricken at the hospital here, you know the story, most of you. Poucos dias após aquilo, quando a sua esposa foi para o hospital aqui, vocês conhecem a história, a maioria de vocês. And he had to come to me to go pray for a very renowned Christian woman. E ele teve que vir até a mim para ir orar por ela, uma mulher cristã muito conhecida. I said, "Sister, Lane, Eu disse: irmã, deitada. my wife was just here somewhere. She got in the building this morning, and we went to see her, and there she was, swollen, didn't even know nothing." Minha esposa, que estava aqui em algum lugar, se ela entrou no edifício nesta manhã. E fomos vê-la. E ali estava ela inchada, não sabia nem mesmo de nada. The doctors of Louisville said that a great blood clot had run to her heart and she'd be dead, and it said any minute. Os médicos de Louisville disseram que um grande coágulo sanguíneo estava indo para o seu coração e que ela morreria a qualquer momento. And he come with his hat pulled down, crying. E ele chegou com o seu chapéu puxado para baixo, chorando. He said, "Preacher, I've been an unbeliever, but if God can help my wife." Eu disse: pregador, eu tenho sido um incrédulo, mas se Deus puder ajudar a minha esposa... He said, "That woman that you said that about up were doing her housework." Ele disse: aquela mulher, a respeito da qual você falou aquilo, está de pé fazendo o seu trabalho de casa. I said, "Sure." Eu disse: claro, She lives yet today, and that's been 8 or 10 years ago, and she's still living. ela vive ainda hoje, e isto foi há 8, 10 anos atrás, e ela ainda está viva. And the woman said, he's come across this common to crying. He said, "Will you go pray for us?" E a mulher disse, enquanto ele fazia este comentário, chorando, ele disse: você pode ir orar por ela? I said, "Yes, sir, but I want you to pray here first. Eu disse: sim, senhor, mas eu quero que você ore aqui primeiro. And let him see." E o deixe ver. We went out to the hospital, and there she was laying there dying, all swelled up, her lips turned inside out, like that. Nós fomos para o hospital, e ali estava ela deitada, morrendo, toda inchada, seus lábios virados para fora, assim. Bom dia, irmãos. Pela graça de Deus, nós estamos aqui mais uma vez.
É uma oportunidade que temos de cultuar ao Senhor. Experiências, né? O profeta nos dá tantas experiências no ministério dele. Vamos cantar o hino 289. Quão glorioso cristão é pensares. Obrigado, irmão. Amém.
Nós vamos ler os Salmos de número 67, irmãos. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Louvem-te a ti, ó Deus. Os povos, louvem-te, os povos todos. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Ó Pai Celestial, isto é uma promessa e nós estamos sob ela, ó Pai. Que o Senhor possa derramar essas bênçãos sobre cada um de teus filhos nesta hora, ó Pai. Por toda a face da terra, ó Pai. Esteja com aqueles que não puderam estar aqui, ó Pai, e os que estão aqui. Sê conosco, ó Pai. É o nosso pedido desta manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor José Alves. Bom dia, meus irmãos. Nós vamos continuar com a mensagem Revestivos de toda a armadura de Deus. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós paramos aqui no parágrafo 58 dessa mensagem. Para quem está acompanhando a leitura, né? A partir do parágrafo 58. Nós vamos continuar o estudo. Eu fico um pouco pensativo pela hora que nós estamos vivendo, momento que nós estamos chegando. A necessidade da igreja de orar, de ouvir a palavra, de ler a palavra, de manter a vida espiritual, porque nós estamos convictos, como eu preguei ontem ali em Diorama, nós estamos convictos de que haverá um momento muito especial para a igreja noiva na terra, que será o momento do aperto. Porque se eu me impressionar, se eu me preocupar com avivamento, com movimento, com emoção, eu vou ficar como os profetas de Baal lá no monte, sangrando a mim mesmo, para Deus falar, para Deus responder, para Deus agir de acordo com a minha imaginação, meus pensamentos,
e até mesmo embasado na palavra, na mensagem. Vocês nunca devem isolar a Bíblia, isolar a mensagem, porque isolando você tem Bíblia e mensagem para qualquer assunto, para qualquer coisa. Não somente as coisas boas, né, mas até mesmo coisas ruins. Então nós não podemos isolar. Ontem eu estava vendo um pequeno destaque do Dr. Air Ribeiro. Então ele disse que nós devemos falar menos, porque quando nós falamos não temos como recolher mais aquilo. São atitudes, são oportunidades, são palavras, o que não volta atrás. Não tem como você correr atrás de oportunidades que você perdeu. Não tem jeito mais. Elas passaram. Palavras, elas foram. Aí ele fez uma comparação muito ilustrativa. Ele diz assim: olha, nós devemos mais ouvir do que falar. Porque para falar nós temos uma boca, para ouvir tem 2 ouvidos. Então Deus nos fez mais para ouvir do que falar. E foi o que aconteceu com os apóstolos. Irmão Brana disse que os apóstolos, quando eles foram para o cenáculo, eles ficaram ali mudos. A igreja ficou ali caladinha. Eles não tinham nenhuma palavra, porque a situação era tão tensa, a perseguição que estava sobre eles, e eles estavam ali por uma submissão ao ensinamento, à ordem de Jesus, mas eles não tinham nada o que falar ali dentro. Porque se eles começassem a falar, vocês imaginam o tanto de opinião que não teria ali durante aqueles dias que eles ficaram lá, sentados juntos, fechados. Mombrano disse que não tinha nem um vitrô ali naquele quartinho. Estava tudo fechado, só tinha aquela porta de entrada que eles entraram, fecharam aquela porta e silenciaram lá dentro. Se você passasse ali de frente à porta, você não ia pensar que tinha gente lá dentro. Mas existia uma multidão ali. E o irmão Brano disse que nós temos que chegar a esta hora, quando nós temos que fechar a boca. Não é fácil, né? Como diz o Dr. Laí Ribeiro, você tem que morder na língua. Porque nós temos tantas coisas para falar e nós podemos equivocar, falar o que não devemos, julgar a quem não devemos, fazer julgamentos precipitados. Julgamento você pode fazer ele tanto para cima como para baixo. Você pode julgar uma pessoa muito crente, muito especial, e julgar uma outra muito rebelde, muito fraco, muito imundo. E tanto um como o outro você está cometendo uma injustiça em julgar. Por isso que Jesus diz: não julgueis. Não julgueis. Então nós estamos vivendo esta hora. A situação que nós estamos enfrentando não é apenas eu que tenho tido esse conhecimento, mas qualquer criança está familiarizado com a situação do momento. Nós tivemos essa pandemia que parece que veio dar
uma mudança assim, muito radical, né? Na economia, na vida das pessoas, no relacionamento familiar, no relacionamento da igreja, faltando boas pessoas na cidade, gente importante, e que tudo isso trouxe uma modificação. Depois nós tivemos aqui no Brasil um acontecimento de escândalo, o que trouxe também muita mudança, né? Para não propriamente o conteúdo que Deus estabeleceu, o material que Deus colocou no seu lugar para estar até o fim, ele não sofreu quase nada, apenas as preocupações humanas. Mas houve ao nosso redor, e haverá, isso não parou, uma certa inquietação, né? Uma certa inquietação. Isso não deixou de trazer também uma modificação. E a política, como vocês estão familiarizados, ela tem tomado uma modificação muito grande, não só no Brasil, mas mundialmente. A política, né? A economia do mundo, a economia da terra tem sofrido uma mudança muito radical. O Brasil está sendo olhado, está sendo cobiçado, está sendo tido como o celeiro do mundo, é o país que vai sustentar o mundo, tanto na alimentação quanto na água doce. Isso tem criado uma expectativa muito grande. Então, essa mudança nesses aspectos, né, elas podem nos causar até preocupações e inquietações. Mas é hora que você deve estar mais quieto e mais calado e tomar decisões com mais segurança. É nesta hora. É nesta hora que você tem que ser como a mulher irlandesa, que nós pregamos aqui domingo passado. Ela havia orado, estava disposta a enfrentar aquilo que Deus determinasse para ela dentro daquela meia hora, que era estar na sexta dimensão com a sua filha, que já havia partido, ou estar em Nova York com a outra filha que estava esperando por ela na chegada do navio ali no porto. Então ela estava disposta a enfrentar qualquer coisa que ela tivesse que enfrentar. E é o que nós estamos agora de frente a esta situação. Nós temos que estar dispostos a sofrer não uma decepção, mas uma expectativa, né? Porque às vezes você enfrenta uma expectativa, mas você consegue vencer, consegue ultrapassar, consegue passar aquilo. Depois, agradecendo muito a Deus por ter te guardado, te protegido, te ajudado, você, sua família. Então nós estamos nesta hora, a hora em que nós vamos ver muita gente afastando da igreja e indo embora sem causa, sem motivo, pessoas que você fica perguntando assim, por quê? Porque nós somos acostumados a ver jovens, adolescentes crescendo e entrando para a vida, para os relacionamentos, né, diversos, porque eles saem do convívio da família, passa para o convívio da escola e vai criando novas amizades. Isso era muito comum a gente
ver esses meninos jovens afastando da igreja por causa da oportunidade que também eles têm, né? Porque uma moça, um rapaz, eles têm muita oportunidade de diversões que depois passa a ser até promíscuos, né, a eles, mas eles entram por esse caminho. Agora você vê uma pessoa com 40, 50 anos de mensagem, viveu tantos anos dando prazer, sendo amigos, sendo companheiros, e aí eles entram por caminhos piores do que qualquer outro caminho que você possa imaginar. Eles entram para o caminho que ele não tem retorno, não existe retorno. O caminho do filho pródigo tinha retorno, mas o caminho daqueles que cruzam a linha da misericórdia, eles nunca mais terão retorno. Eles ficam do outro lado sem jeito de voltar. Então isso é muito difícil. Agora, o que nós precisamos é de nos preparar, revestir. Essa palavra revestivos significa capacitar, não é? Um soldado que vai à guerra, ele vai preparado de acordo com a necessidade que ele terá ali para enfrentar o inimigo. Ele é preparado para aquilo. Ele é uma pessoa que está levando arma, munição, ele está levando os primeiros socorros e ele está indo para vencer. Muitos ficam até dementes. Muitos deles, na Segunda Guerra Mundial, porque a terceira ainda não tivemos, e provavelmente você não saberia, não conheceria ninguém para falar com eles sobre a Terceira Guerra Mundial. Será uma extinção, né? Você não vai encontrar nenhum soldado que veio da Terceira Guerra Mundial, ainda que você ficasse aqui para isto. Mas a Segunda Guerra Mundial, nós temos muita gente, soldados que ficaram mutilados, inválidos, outros perderam a mente, chegaram em casa, mas chegaram já com a mente toda transtornada por causa da guerra. Além de ter que matar, e ele correu o risco de morrer. Então ele passou por um aperto cerebral tão grande que muitos perderam a mente diante daquela situação. Mas eles estavam ali para vencer, ainda que chegaram em casa nessa situação. E isso acontece conosco, está acontecendo. Você está passando por um momento tão difícil. Aí eu sei que há pessoas que são muito otimistas. Fala assim, não tem nada difícil, não, está tudo bom. Eu não estou vendo nada difícil. Talvez é porque você não esteja encarando a coisa como ela deve ser encarada, ou não tem, né, noção, conhecimento. O que me impressiona é ver pessoas que têm esses anos todos de mensagem e elas não sabem diferenciar a mão direita delas da mão esquerda. Eu estava falando essa semana, é o crente bambu, por fora até bonito, mas por dentro é só um oco. Não tem nada por dentro da cabeça dele. Ele não sabe nem o que está acontecendo na terra hoje, no natural, quanto mais no espiritual. Quanto mais no espiritual. Ele está perdido em relação às coisas naturais. Imagina com relação às coisas espirituais, porque as espirituais elas são muito mais seletivas,
ou seletivo, né? Porque se trata de indivíduo, ela é muito mais tentada, porque a natural é só natural. Morreu, acabou, mas a espiritual não. Você tem a natural e tem a espiritual. E a espiritual, ela é muito acima, porque se trata de vida eterna. Não é uma vida simples, né? Então vamos revestir da armadura de Deus para esta hora, porque a igreja ela é um soldado, é um quartel, né? Ela é um quartel general que está sendo preparada para essa última avançada que vamos ter. E eu disse ontem lá, você não tem que estar impressionado com... Eu tomei a mensagem O Homem Interior, irmão Brana falando sobre o avivamento. Você não tem que estar impressionado, muito embora você não deve conformar com uma vida natural, porque nós vamos ficando natural. Nós vamos ficando assim, já não temos muito prazer de cantar, de ler a Bíblia, de vir à igreja. Vamos perdendo isto, nos tornando naturais. Você não deve conformar com isto. Mas esse avivamento de que eles tentam trazer para o povo, e até mesmo de línguas estranhas, e Mombrana disse lá na mensagem, parágrafo 19, que até línguas estranhas. Um pastor me diz assim, pastor, Deus estava naquela reunião lá dos pastores, porque teve um pastor lá que falou até língua estranha. Falei, mas que isso? Você julgar uma reunião abençoada não é por essas coisas, porque se você for numa reunião pentecostal, você vai ter tanta gente falando línguas estranhas. Para nós não é. O irmão Brana mostrou estas coisas para nós como dom, como um dom de Deus. Agora, deixa eu centralizar isso aqui. Eu disse lá ontem, o bebê que nasce e não chora, não emociona, ele está morto. Ele nasceu morto. Para isso é que a enfermeira dá um tapa nele, para ele chorar, quer dizer, emocionar, não é? Porque ali está entrando a vida dele, o espírito dele está entrando naquele momento. Mombrana disse que até há uma dor no sistema respiratório dele, né? Porque ele está recebendo a vida, o espírito dele. Porque cada criança, a partir do momento que a mãe ficou grávida, o profeta disse que o espírito daquela criança já fica ali ao redor da mãe. Ele já fica ali ao redor, esperando a hora da criança nascer para ele entrar nele e ele viver. Agora, se não chora, está morto. E Mombrana nos ensina isto. Então a igreja, ela precisa ter emoção. Ela precisa. Você tem que emocionar com a oração, emocionar com um hino. Há um hino que você ouve, aquilo, a sua alma sobe assim, ó. Como dizia o saudoso Mateusiense, para elevar, vamos ouvir esse hino para elevação da nossa alma. Quer dizer, você sente a sua vida espiritual subir naquele momento. Quando você está ouvindo a palavra, quando você está num culto, aonde a unção cai, existe cura, milagres, e você então emociona com aquilo. Nós precisamos emocionar, mas você não pode admitir que a sua fé esteja baseada só naquilo. Não, você tem que ter um navio que esteja viajando e, se precisar, ter uma âncora ali, na hora da tempestade, você lançar a sua âncora, ficar quieto e deixar a tempestade rugir. Por quê? Porque você
está amparado ali por uma fé, uma substância que está além de qualquer outras coisas. Então nós não vamos ter mais isso na terra, irmãos. Nós não vamos ter mais isso na terra, de avivamentos, de emoções, de levantar um pastor ali, levantar outro lá na América, outro lá na Alemanha, e fazer um grande movimento, e todos os pastores terem que correr para lá. Ele se torna um líder, porque ele levantou um movimento de emoção e de muitas coisas. Isso não vai acontecer. Porém, Mombrana disse que Deus pode começar aquela unção da palavra falada que nós estamos esperando. Ele disse que Deus pode começar de uma igreja, de um ministro. Ele pode começar, e aquilo vai causar um interesse nos outros. Mombrana disse, se tiver um irmão aqui na igreja que começa a orar, começa a entrar no Espírito, e Deus começa a ungir aquele irmão, e ele vai fazer o que depois de tudo isso? Viver uma vida cristã exemplar. Uma vida cristã exemplar mesmo. Então a igreja começa a desejar ser como aquele irmão. Toda a igreja vai começar a desejar ser como aquele irmão. É a coisa real, irmãos. Isso é real. Agora, avivamento, o que vai trazer mesmo a fé é o aperto. O aperto é que vai trazer, porque o aperto será universal. O aperto não vai acontecer só Goiânia. Vamos prender lá o pastor de Goiânia e vão fechar a igreja de Goiânia. Não, isso vai ser universal, irmãos. Todos os crentes do mundo inteiro, em cidades grandes, pequenas, médias, lá em lugarejos, todos seremos perseguidos por esse poder que está sendo preparado pela união das igrejas, chamada imagem da besta. São duas coisas terríveis que estão se levantando na terra. É o comunismo e a imagem da besta. O que vai perseguir a igreja, fechar a porta da igreja, e essas coisas, é a imagem da besta. É a união dos sistemas denominacionais. Então isso vai acontecer. Se você não quiser passar por isso, morra logo. Não vai suicidar não, né? Vai morrer logo. Quem não quer morrer velho, tem que morrer novo. Quem não quiser passar por isso lá, é só pedir Jesus para te levar, deixar lá na sexta dimensão. Lá você não vai estar aqui, lá você vai estar feliz, lá você vai estar jovem, lá você vai estar entre os santos, e esperando que aqueles que foram chamados para esta hora, predestinados para esta hora, estarão aqui como soldados revestidos dessa armadura de Deus para enfrentar esta hora. Não vai ser fácil não, né? Ir para uma guerra não é fácil. Mas vamos voltar aqui. É o parágrafo 58. Eu estou precisando de fazer uma cirurgia, os olhos já estão bem complicados. Começa uma catarata, né? Catarata. E aí a gente começa a ter dificuldade de enxergar. A minha irmã, mais velha do que eu, foi em Goiânia, fez a cirurgia, e ela me passa mensagem de vez em quando. Ela diz, olha, a minha visão voltou a ser de criança. Eu estou enxergando completamente 100%, não tenho dificuldade de ler nem letrinhas pequenininhas, pode ser pequenininhas. Que ela está enxergando, elogiando muito. Nós vamos esperar na hora certa, Deus dando condição, né? Então vamos continuar lendo, né, irmãos? Se o Velho Testamento, o Velho Pacto,
a velha expiação possuía cura neles, quanto mais este outro melhor. Quer dizer, nós não estamos mais sob aquela condição fragilizada, porque eles estavam sob sangue de animais. E nós já estamos sob o sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós temos um ofício que nos acompanha, que está sobre nós, que é o Espírito Santo. Espírito Santo é o mesmo Deus, porém, num ofício. Vocês têm que entender isso, que o ofício faz Deus agir dentro daquele plano do ofício. Então, como ofício, ele está sobre nós, ou está em nós, pelo Espírito Santo. Deus cura a alma, corpo, mente, espírito, tudo. Ele cura a alma. Tem almas que elas estão doentes. Almas doentes, mente doentes. Vocês veem que nós estamos na hora profetizada pela Bíblia, pelo irmão Brana, porque Paulo falou destas coisas também. A Bíblia fala destas coisas. E o irmão Brana nos advertiu sobre a fraqueza da mente, a doença da mente, e a doença da alma, a doença do corpo, a doença do espírito. A pessoa, quando ele está doente do espírito, ele perde o gosto, o prazer, ele fica uma pessoa abatida facilmente, ele fica uma pessoa que perde o prazer da vida. Por que eles vão até o suicídio? É o espírito doente. Espírito doente. E existe vida eterna nisto. Quer dizer, na cura, não é? Vida eterna nisto. Claro, o que existe. Porque é a vida de Deus manifestada em sua palavra, crendo nela. Ele dá e depois ele pede. Ele te dá a fé e ele pede a sua fé. Agora, eles entram rastejando, correto? E tentam estragar a sua fé. As astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. Não é nos lugares do bar, da cachaça, não é nos lugares do tráfico de droga, não é lá nos morros, conhecido já, não é? Os morros, não é nisto que o diabo está preocupado. Lá ele já dominou tudo, lá já está tudo na mão dele. Mas ele está preocupado com os lugares celestiais. Então ele rasteja e tenta estragar a sua fé. E eles apenas tentam tirá-la. Por que eu entrei nesse assunto da pessoa idosa? Anos e anos de mensagem, eles vão ficando assim tão desinteressados. Aí você pensa assim, bom, se essa irmã fosse uma jovem, ela teria motivo, né, de estar entrando por esse esfriamento. Mas esta irmã, já na hora final, chegando ao fim, e já perto de partir, já pela idade e tudo, por que elas vão ficando assim? São isso aqui, irmãos. Essas astutas ciladas que entram, rastejam e envolvem as pessoas. Envolve. Olha só, envolve. Eu fiquei assim, não, para mim é tudo família, é tudo normal da família. Mas as irmãzinhas arrumaram duas irmãzinhas idosas. Tinha lá uma neta. A neta arrumou
umas filhas, duas gêmeas. As menininhas nasceram e infelizmente a mãe morreu por doença, né? Ela morreu logo após o parto. E ficou as duas menininhas. E aí as irmãs cuidam delas. E elas estavam lamentando para nós: pastor, não tem jeito mais de assistir os cultos pela internet, não estão podendo nem ir na igreja mais tomar a ceia, porque as menininhas não deixam. Elas sobem em tudo, elas pulam em tudo, elas gritam, elas caem, elas choram, elas sobem no muro, elas pulam para lá. Olha só como a coisa é terrível. É coisa terrível, né, irmãos? Eu não vou nem salientar muito sobre o assunto, mas eu estou mostrando só para vocês entenderem como o diabo, ele rasteja. Você pensa assim: duas irmãs maravilhosas, essas mulheres agora têm tempo só para ficar ouvindo os cultos pela internet, lendo a Bíblia e orando. Elas possivelmente serão as irmãs que vão mais orar, porque elas vão ficar em casa, vão orar e vão orar e vão orar. De repente elas não podem assistir mais nem os cultos, nem ir à igreja tomar a ceia. Olha só, para vocês verem, não é? Elas não têm nada a ver com a evolução do mundo. Elas nasceram na roça, criaram na roça, talvez não sabem nem ler direito, mas alguma coisa rastejou para dentro da casa delas, da vida delas, e deixou elas nessa situação. Agora, me desculpe, irmãos. Agora, eles entram rastejando, correto? E tentam estragar a sua fé. Eles apenas tentam tirá-la através de argumento de seus seminários polidos. Você sabe, eles chegam e debatem, gostam de discutir, de falar. Às vezes, pega a família reunida ali e começa, né? Agora, veja que não é este o motivo agora. Não é o motivo agora. Olha só o que eu estava falando para vocês. É uma questão do momento, irmãos, que nós estamos vivendo. É uma questão do momento. Pode você apenas imaginar que nos dias de Jesus eles fariam a mesma coisa? Eles vinham e diziam: agora, não é isto racional? Quer dizer, não é lógico, porque eles trabalham na lógica. O argumento deles estão baseado na lógica. Eu posso imaginar, eu sempre tentei dramatizar, pensando em Filipe, quando ele chegou com Natanael, e Natanael disse: agora vamos raciocinar, Filipe. Agora, você sabe que se o Messias viesse, ele viria diretamente através dos corredores do céu, e você sabe o que ele faria? Olha só, isso é o argumento, né? Argumento com Filipe. Ele entraria diretamente pelo pátio do templo onde Moisés dedicou, e aquele foi o templo de Moisés, hein? E isso é correto. E ele ficaria ali em cima, e Caifás, nosso sumo sacerdote, saberia tudo a respeito disto. Ele seria o receptor, né? Porque ele teria mais condição para apresentar Jesus, que havia acabado de descer nos corredores. Veja, isto é apenas arrazoamento. É a lógica, né? Porque Jesus, ele veio numa estribaria, ou que seja, curral, né? Curral de ovelhas. E ele nasceu ali, e em seguida eles colocaram ele na manjedoura.
porque manjedoura não é mesmo estribaria. Primeiro ele veio para a estribaria, depois para a manjedoura. Agora, o que é manjedoura? É um coxo onde põe ração para o gado, para as ovelhas, para os jumentos. Então eles deitaram ele ali, o berço dele, né? Fizeram dali o berço dele. Diferente demais o que o arrazoamento diria, não é? Porque o arrazoamento, ele teria que descer dos corredores dos céus, numa escada de marfim, toda brilhante, e apresentar-se para o Caifás, e então ele é que apresentaria Jesus para o mundo. Esse é o arrazoamento. Mas como ele veio, não descendo através dos corredores do céu, mas subindo às margens lamacentas do Jordão, não para Caifás, mas um pregador de aparência peluda chegou ali enrolado em um pedaço de pele de ovelha e estava apenas explodindo suas organizações daquele dia, dilacerando-as em pedaços, dizendo: vós, raças de víboras. Então, quem foi que recebeu Jesus? Foi esse pregador aqui, peludo. Quem foi ele? Foi João, né? João foi o precursor. E ele recebeu Jesus lá nas margens do rio, nas águas lamacentas. E ele estava condenando exatamente o que, pela lógica, deveria ser os introdutores de Jesus na terra, que era o sistema religioso do dia, irmãos. Às vezes nós pensamos assim, que coisa horrível era essa religião, saduceus, fariseus, que coisa horrível era estes homens, Caifás, Anás. Não, os fariseus eram a continuação da religião de Moisés na terra. Eles tinham tudo, eles estavam vivendo toda a religião que Moisés havia ensinado na terra. Eles apenas acrescentaram as suas deduções, mas eles estavam na continuação. Eles eram homens que estudaram a fundo a respeito de tudo que Moisés havia ensinado. Vocês pensam, até hoje, os livros de Moisés ainda é referência nos cursos de direitos no Brasil, no mundo. Os livros de Moisés não têm fim de conhecimento, são profundíssimos. E aqueles grandes homens, Caifás, eles estudaram aquilo, eles trabalharam aquilo, eles eram mestres naquilo. Saduceus era uma outra religião que apenas não concordava com a ressurreição. Por isso eles abriram fora e criaram a religião dos saduceus. Eles discordavam da ressurreição. Mas também, no demais, era tudo igual à doutrina dos fariseus, menos a ressurreição. Então esta seria a lógica. Agora Jesus vem, vai lá onde estava João batizando, e João recebe Jesus e apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, introduzindo Jesus como o Cordeiro de Deus na terra. Isso tem lógica? Não tem. Está fora, não é? Mas um pregador de aparência peluda chegou ali enrolado em um pedaço de pele de ovelha e estava apenas explodindo suas organizações daquele dia, dilacerando-os em pedaços, dizendo: vós, raça de víboras. O que é víboras? Víbora é serpente. E quando se trata de raça, raça é semente. Então ele está chamando eles de semente da serpente.
Quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Que diferença! Mas, olha só, diferença em relação ao que Caifás faria, né? Mas exatamente da maneira que ele disse que ele viria. Mas eles simplesmente leram isto por cima. Vê você isto? Seus gigantes intelectuais que liam para eles. Vê você? Olha só. Você deve deixar somente Deus ter isto para você. E como é que Deus vai ter isso para você? Através do profeta. O Espírito Santo escreveu a palavra. Então o Espírito Santo interpreta a palavra. Agora, correto, eles tentaram em seus dias fazer com que Noé não cresce na palavra de Deus. Eu posso ver Noé entrando naquela arca, você sabe, e ele pregou, ele disse, virá uma chuva, e isto é tudo, ela cairá. Ele não explicou aquilo, irmãos. Noé não explicou, ele não tentou arrazoar a maneira da chuva vir, porque eles ainda, a ciência que era muito mais evoluída do que hoje, não tinha conseguido ver chuva. O profeta disse que eles examinaram as nuvens lá em cima e disseram assim, olha, este homem está equivocado, porque não existe chuva lá em cima. Não tem. Então, olha só, entrando naquela arca, e ele pregou e ele disse, virá uma chuva. Ele não explicou, olha só, ele não arrazoou. Isto é tudo, ela cairá. Os gigantes disseram, oh, que coisa, não preste atenção naquele velho Docadentes. Está escrito aqui. Ora, ele está fora de sua mente. Mas ele seguiu em frente e em 120 anos construiu esta arca. 120 anos é um período muito maior do que o que nós estamos vivendo na mensagem, né? São 2 vezes mais. E ele construindo e ouvindo todas essas coisas. E eu ouvi o último gigante que creio que ouvirei, suba na arca. E Noé viu entrando ali, e ali entrou o leão, os leopardos, de 2 em 2, e eu posso ouvir todas as pessoas dizerem, suba aí em cima, seu santo rolador. Ficavam criticando de lá, né? Com seus animais fedorentos, em vez deles terem temor, irmãos, porque eles viram tanto animais que nem eram dali, chegando ali, 2 a 2 e entrando. Animais silvestres, animais bravos, né? Por que eles não tiveram temor? Olha, isso aí tem alguma coisa diferente, ué. Esse homem receber esses animais vindo de todas as partes do mundo e entrando nessa arca, que negócio é esse? Vê você? Mas eles apenas criticavam, dizendo, entra, vamos lá, fica lá junto com esses animais fedorentos. Vê você? Gritando, suba aí com todos estes velhos animais fedorentos, se você deseja. Mas você sabe, ele não ficou com os animais fedorentos. Ele simplesmente continuou subindo até chegar ao topo, porque a arca ela tinha 3 andares. E ele foi para o último. Então Deus fechou a porta. E então sabe de uma coisa? Noé teve uma prova de sua fé.
Sim, ele teve, vem por quê? Você sabe, ele entrou ali no dia 17 de fevereiro. Mas sabe de uma coisa? Não choveu por 7 dias. Aqueles 7 dias foi a prova da fé dele. Não foram 120 anos. Foram aqueles 7 dias. Foi a longanimidade de Deus. Foram aqueles 7 dias. O primeiro dia passou. E eu imagino alguns dos crentes fronteiriços que se aproximavam e diziam: bem, você sabe, o velho homem poderia estar certo. Parece que ele está certo. Você sabe, pode haver algo ali em cima que nem mesmo nós podemos encontrar. Talvez a ciência não olhou na altura certa. E então nós subiremos e ficaremos ali ao redor, apenas ficaremos por ali na reunião enquanto ouvemos o que acontece. Engraçado, irmão Brano aplica isso como se estivesse acontecendo lá, né? Muitos crentes curiosos. Vamos subir e vamos ver o que acontece com eles. Será que nós não temos esse tipo de crente na mensagem, não? Será que a mensagem está certa? Será que vai ter mesmo um rapto? Oh, que coisa, isso não mudou. Eles apenas desejam encontrar um erro. Fica o tempo todo só para achar um erro. E com certeza parecia que eles haviam achado. Porque no primeiro dia que vieram, disseram: bem, nós subiremos até ali. E se é isto, nós chamaremos o Papai Noé e lhes diremos para descer, fazer descer uma escada para nós ou nos apanhar. Se pudessem, eles, depois que o rapto acontecer, eles gostariam de ir também, né? Então todos eles se reuniram, os crentes fronteiriços. O restante deles seguiu em frente, tagarelando e rindo. Aqueles tipos que ficavam por ali, ouvindo a Noé de vez em quando aparece na igreja, de vez em quando, diziam: pode ser que sim, então ficaremos por aqui mesmo, a porta estando fechada. Mesmo estando fechada, poderemos entrar. Noé tem um bom coração. Quando começar a chuva, ele não vai deixar nós aqui de fora, não. Ele vai abrir a porta. E ele nos deixará entrar. Mas você sabe, Deus fechou a porta. Não foi Noé, foi Deus. Foi Deus. E nós estamos, irmãos, com temor, porque nós não desejamos que ninguém se perda ou perca, como vocês queiram. Nós não queremos. Se dependesse de mim, de você, nós colocaríamos todo mundo para dentro da mensagem e levariam conosco no arrebatamento. Mas o irmão Brana pregou a mensagem Almas Encarceradas hoje. E nesta mensagem o irmão Brana mostra que as almas, elas não aceitam a mensagem, não aceitam a palavra, porque já estão encarceradas. Encarceradas. Você pode pregar para essas pessoas a vida inteira. Elas vão ouvindo os cultos, vão ouvindo pela internet, de repente elas não
ligam, mas não dão mais atenção. Você pensa, agora vem, agora vem, agora vem. Vem nada. São almas encarceradas. Deus fechou a porta. Noé não tinha nada a ver com aquilo. Esse problema não era de Noé, era de Deus. E então a primeira coisa que você sabe, a primeira coisa que Noé disse: todos vocês se preparem agora, todos seus filhos se preparem agora, vocês ouvirão um estrondo de algo, e será algo a respeito do que vocês nada sabem. Qual era o estrondo? Era a chuva. E vocês nunca ouviram tal barulho. Nunca tinha ouvido um trovão, né? Será pior do que uma explosão, e isto virá dos céus, e grandes trevas. Eu vi isto em uma visão. E a água cairá dali como fontes. No primeiro dia o sol apareceu, e eles disseram: ei, 10 horas, meio-dia, criticando de Noé, né? Ei, quem sabe eles batiam na porta: ei, já é 10 horas, meio-dia, 3 horas, 5 horas, nenhuma chuva. Noé pensou: espere um minuto, porque Noé teve paciência com Deus. O profeta disse que ele exerceu o 5º degrau da estatura do varão perfeito. Ele teve paciência com Deus. Então ele ficou lá. Ele ficou firme. Espera um minuto. Todos eles disseram: ah, não aconteceu nada. Bem, vamos ver amanhã. No segundo dia, estará aqui de manhã. Espere, amanhã de manhã. É um pouquinho tarde, tudo bem, estará aqui. E na manhã seguinte, 9 horas, 10 horas, 11 horas, nenhuma chuva. 5 dias passaram. 6 dias passaram. Ele teve que esperar pacientemente, isto é correto. Teve que esperar pacientemente. Nós temos que esperar pacientemente também. Mas se Deus disse qualquer coisa, permaneça com aquilo. Isto é, pelas suas pisaduras somos sarados. E nós tomamos a sua palavra. Espere pacientemente. Deus prometeu o Espírito Santo, mas como o velho Bud Robson disse: Senhor, se tu não me deres o Espírito Santo, quando tu voltares, tu encontrarás um punhado de ossos empilhados bem aqui. É isto, espere pacientemente. Olha que fé, irmãos, olha que fé. Se Deus, você até vê os dramas, né? Deus passando ali, e Robes falando com Deus, orando, caiu de joelho lá naquele campo, e disse: se o Senhor não me der o Espírito Santo, eles vão encontrar só meus ossos aqui, mas eu não sairei daqui sem ter o Espírito Santo. Tu encontrarás um punhado de ossos empilhados bem aqui. É isto, espere pacientemente, permaneça ali. Assim disse Deus. Olha o que eu falei no começo sobre aqueles irmãos lá dentro do cenáculo. Um quartinho, irmãos, difícil de ficar lá meia hora.
não tinha janela, não tinha porta, aliás, só tinha uma porta de entrada. E aquele povo ali, 1, 2, 3, 10 dias, 10 dias sentado naqueles banquinhos desconfortáveis, orando e esperando. Muita gente disseram assim: pela fé eu já recebi, eu vou embora. Eu tenho que ir no banco, eu tenho que acertar meu negócio, tenho que colher minha roça, eu tenho que pagar minhas contas, eu não tenho mais tempo, não vou ficar mais aqui. Que diferença! Que diferença! Eu perdi, estou. Que diferença! Isso simplesmente chegará. Aliás, um pouquinho atrás aqui, o Robson, ele disse: agora é isso, espere pacientemente, permaneça ali. Assim disse Deus. Abraão esperou pacientemente por 25 anos por aquele bebê, mas ele chegou ali. Ele chegou ali. Porque vocês têm que ver, irmãos, nós estamos numa escola dominical, né? Nós estamos aqui pregando. Então, Abraão esperou 25 anos, porque Deus deu a promessa para Abraão lá em Harã. Harã, do filho. E dali de Harã até o filho, até ele nascer, foram 25 anos. Ele estava esperando. Embora Deus desceu de novo lá na tenda, já lá na terra da promessa, e confirmou aquela promessa para Abraão, dizendo: por esse tempo da vida, Sara conceberá e dará à luz o filho. Irmão, diz que o tempo da vida é o tempo que a mulher gera filhos, é o período que ela gera filhos. Então, por aquele tempo da vida, já foi Deus confirmando a promessa lá de Harã. Mas ele esperou pacientemente naquilo. Que diferença! Isso simplesmente chegará. Isso é tudo que é necessário. Ele prometeu isto. Apenas fique com isto. Amém. Fique com isto. Nós não temos que inventar nada. Não vamos inventar nada, irmãos. Permaneça trabalhando, cuidando de suas coisas, cuidando de sua vida, os estudantes estudando, né? Fazendo suas faculdades, crianças estudando, continue plantando sua roça, cuidando de suas vacas, né? Continua. Vamos ficar quietos, não vamos agitar com ninguém, vamos permanecer quietos. Deixe as coisas transcorrerem. Faça o melhor que você puder. Ganhe mais almas que você puder. Viva a mensagem da melhor maneira que você puder. Nós temos que ficar quietos. E depois de 7 dias, então ele levantou naquela manhã e ele disse: aí está! Que situação! Porque agora a coisa mudou, né? As nuvens começaram a ficar escuras. Que coisa, pode você imaginar? Ele sabia que a promessa estava perto. Porque ele podia sentir, naquela manhã, antes de qualquer coisa acontecer, ele podia ouvir aquilo bem distante, um trovão, aquela janela aberta em cima. Ele tinha uma janela lá em cima, no apartamento dele em cima. Talvez com 20 pés de largura, ou seja, como fosse, aquela enorme janela ali em cima. Você sabe, e aquele velho chão ressecado, e aquele sol quente, que você sabe quando você tem um grande período de seca por muito tempo. E então, à distância, você podia sentir aquele velho frio vindo daquela chuva.
Ele sabia que aquilo estava se aproximando. É coisa boa, né? Chega lá no meio de outubro, tudo seco, pasto seco, o gado já magro. Aí, de repente, forma aquela chuva e vem aquele vento, né? Frio, trazendo a brisa da chuva, e aquilo cai na terra. Foi assim que ele estava lá. E esse é o problema com o mundo hoje. Você sabe que as pessoas olham ao redor, dizem: a bomba atômica, nós vamos construir um abrigo, nós vamos fazer isto. Um absurdo. O Branham diz assim, um absurdo, contrassenso, porque você está com tanto medo, o mundo está, os governantes estão perplexos, porque eles sabem que não terá escapatória. Não existe abrigo contra a radioatividade, diz o profeta. Não existe. Eles sabem que não haverá. Agora, por que nós estamos com medo com eles? É só uma pergunta para você fazer uma análise que não, na verdade, nós não estamos com medo com eles. Noé disse, isso simplesmente parece o que ele me disse. Isto é o mesmo agora. Aí ele já começou a gritar dentro daquela arca. Talvez aquele velho Noé deu muitos rebuliços ali dentro, né? Naquela hora. Aquilo parece exatamente como a que ele me disse. Sim, me transformou. E eu creio que a vinda do Senhor está tão próxima que simplesmente podemos sentir a brisa disso. É isto que está assustando as pessoas e fazendo com que a igreja se prepare para ser levada no rapto. Claro, estamos no fim do tempo. Claro, estamos no fim do tempo. Então, a primeira coisa, você sabe, as chuvas começaram a cair e as inundações começaram a subir. As ruas se acharam ou encheram de água, dia após dia, após dia. E, finalmente, ela passou de 20 pés da montanha mais alta, e eles pereceram nas águas, todos os incrédulos, mas Noé flutuou através dela. Amém, amém. Agora, vocês sabem que Noé não é o tipo da noiva. O Enoque, que foi transladado, já estava lá nos céus há muito tempo. Noé estava na grande tribulação, porque ele estava ali passando pelo juízo de Deus, pela grande tribulação, e as pessoas incrédulas perecendo lá. Você pode ver essas três coisas. Mas o irmão Branham aplica isso aqui de uma forma tão fluente, né? Ele aplica isso aqui à salvação da noiva. A noiva, porque quando ele fala da vinda do Senhor, ele está se referindo à noiva. Eu creio na palavra de Deus. Não importa quão científica seja ela, creia nela. Porque se isto tem que ser provado, então isto não pode ser mais fé. Se tiver que provar, né? Você tem que crer nisto quando isto não pode ser provado. Você tem que crer nisto, porque você perde a sua fé na palavra, e na palavra de Deus. Mas eles desejam tomar sua parte intelectual e fazerem isto. Então, o Branham está mostrando aqui, dentro desse pequeno texto aqui, essas duas coisas. Quando nós analisamos a coisa pela ciência, pela lógica,
ou então pela fé na palavra, sem nenhuma explicação. E eles dizem, e isto é isto. Eles dizem, isto é isto. Tem uma mensagem que o Mombrana diz assim, nunca diga, isto é isto. Porque nós queremos pegar os selos e dizer, isto é isto. Queremos pegar as mensagens e dizer, isto é isto. Mas nós não temos que dizer, isto é isto. Porque tudo vai deslanchando. É como a mulher gestante. Ela pode não entender nadinha sobre uma gestação, mas ela sabe que ela ficou gestante, que o bebê está crescendo, ela sabe e ela terá o momento do parto, o momento dela abraçar o seu filhinho ou a filhinha, e porque ela viveu isto. Não precisa ninguém explicar nada para ela. Ela está vivendo isto. Apenas ter os cuidados, né? Só os cuidados. Só os cuidados. As mamães mais velhas chegavam para suas filhas grávidas e diziam, só minha filha, você vai fazer isto, vai fazer isto, vai fazer isto, se cuidar com isso, se cuidar com aquilo, e preparava até o alimento para ela depois do parto, matava as galinhas, ou comprava as galinhas, colocava lá no terreiro para isto, agora já mata e põe na geladeira, mas tudo com a finalidade. Então você vai fazer isto, fazer isto, fazer isto. Vai orientando aquela mãe, e ela, sendo bem orientada, não vai sofrer aborto, não vai sofrer problema, ela vai ter um parto, vai ter saúde. Por quê? Porque aquilo transcorre, aquilo acontece. É assim que será o rapto. Deixa o pastor, o ministro, ele pega a mensagem do profeta e vai colocando a igreja aonde ela deve ficar, aonde ela deve se cuidar, não é? Vai se preparando. Nós estamos preparando para tudo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Nós vamos agora voltar para nossas casas, agradecidos a Deus por ter nos ajudado nesta manhã. Eu, às vezes, leio as mensagens, estas mensagens, nem sempre, mas às vezes eu leio alguma coisa, mas quando eu vou ler com a igreja, tudo é novo, tudo é como se não tivesse lido. Eu vejo coisas que eu não tinha visto ainda. Então nós agradecemos aos irmãos, a irmã Divina em Piloândia, o irmão José Antônio e família em Cachoeira, irmão Tarsos Leonan aqui no Iporá, o irmão Emi Alves em Cachoeira e o irmão Mateus e Beatriz também aqui em Iporá. Deus abençoe vocês. E agora, para nós despedirmos, nós vamos fazer uma oração, incluindo aqui o pedido da irmã Marli. Ela vai passar por uma cirurgia no dia 29, e ela pede a oração da igreja, de todos os irmãos, por esta cirurgia. Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença, agradecidos, ó Pai, mais uma vez, pelo Senhor ter nos ajudado, e pedimos ao Senhor nos acompanhar agora para os nossos lares, abençoando nossas famílias, os filhos desviados, as pessoas frias na fé. Ajude, ó Pai, anima, encoraja. Ó Deus, nós oramos por eles nesta hora, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Também por esse pedido da irmã Marli, o Senhor dá a ela saúde, dá a ela, ó Pai, o retorno feliz para a sua casa, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Deus vos leve, irmãos, à noite nós estaremos aqui, Deus permitindo, a partir das 19 horas. Nosso abraço a todos, todos que estão conosco e nos acompanham. Eu sei que há muitos irmãos que não comunicam, mas estão conosco, irmão Servino, irmã Beatriz, lá em Paris, né? É Beatriz, não, é? A irmã Priscila,
Né? Deus te abençoe, irmã Priscila aí, que sempre está conosco. Hoje, com certeza, ela está conosco, porque às vezes eu passo o link, né, para ajudar as pessoas a encontrar logo. Então, Deus abençoe vocês que nos acompanharam também em diversos lugares. Nosso abraço. Do Jurandir aí, no sítio Vovô Xará, se você está conosco, Deus te abençoe e você e sua família. Nosso abraço, irmãos. Oh